Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o Meu Sinal. E hoje eu serei a professora de língua portuguesa de vocês do 9º ano. Como é que vocês estão, hein? Eu, como sempre, estou muitíssimo bem acompanhada. Tenho aqui Maria Helena, que fará nossa tradução para Libras, o que torna nossas aulas muito mais acessíveis, não é mesmo? E sobre nossas aulas, vocês já sabem que todas elas estão no nosso canal do YouTube, Educa Recife. Então, para assistir qualquer aula desse semestre ou do semestre passado, basta entrar lá no canal e ver as listas das aulas, tá certo? E além do nosso canal, o que é que a gente tem, gente? A gente tem o nosso aplicativo Educa Recife, disponível em todas as lojas de aplicativo, tá certo? Seja iOS, seja Android. Então, vocês podem baixar pelas lojas de aplicativo ou pelo QR Code na tela, tá certo? E o que é mais legal do nosso aplicativo, além da lista de aulas, claro, o acervo com todas as aulas, é justamente o chat, que é essa ferramenta interativa. Então, vocês podem fazer o login no chat e jogar suas dúvidas para cá. E hoje, quem faz nosso chat é minha queridíssima companheira, a professora Adriana Maria, que está longe aqui, ó, esperando vocês no chat. Olá, professora, tudo bem? Olá, professora Camille, tudo bem? É um privilégio, né, estarmos aqui mais uma vez nessa aula com os nossos alunos e alunas do nono ano. Desculpa aí, pessoal, é porque assim, né, saímos de uma turma, entramos na outra e está tudo certo. São os nossos alunos e amamos vocês. E aí vocês já sabem, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer crítica, qualquer elogio, que também a professora aceita elogios, vocês jogam no chat, que aí eu paro a aula, dou uma consultadinha lá e a gente volta, tá certo? E hoje, continuando o tema descrições, a gente vai falar um pouco sobre a descrição de experiência, né? Relembrando, o que é que a gente já viu? Eu acho que o passador... Enfim, gente, vocês conseguem, né, passar por aí. Pronto. Adiantando, eu vou pedir para colocar na tela uma revisão. Pronto, isso. Vamos conhecer primeiro o poema Pneumotórax, de Manuel Bandeira. E partindo do poema, a gente vai fazer o quê? A gente vai discutir, vai falar sobre as descrições, tá certo? E a descrição de experiência. Vocês já conhecem esse poema? Vocês já viram? É um dos poemas mais famosos de Bandeira, tá? Então, eu vou lendo e a gente vai interpretando junto, tá? Ó. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a se fazer é tocar um tango argentino. Então, o Bandeira, ele escolhe o formato do poema para falar sobre uma consulta médica. Mas ele poderia fazê-lo usando uma descrição da ação, uma descrição do que ele passou ali, não é? E se fosse uma descrição, um relato, como é que ele faria esse texto? Será que o texto ficaria muito diferente? Professora Adriana, o que é que você acha? Você acha que vai mudar muito o texto quando a gente passar do poema para uma descrição? Camille, ele, naquele momento ali que ele coloca, né, ele sai narrando, a narração... Já tem uma narratividade, não é uma mesmo? narratividade, né? Não muda tanto. Vamos ver no finalzinho da aula que eu vou mostrar como é que seria. Lembrando que quem escreveu fui eu, Bandeira não escreveu um relato disso, eu que transformei para que a gente consiga prestar atenção, tá? Então, relembrando, o que é uma descrição, gente? Ó, a descrição é o ato de expor as características e propriedades de um objeto, uma pessoa, um animal
ou mesmo um acontecimento. Ela está presente em uma diversidade de textos científicos, informativos ou literários, com a função de possibilitar ao leitor a visualização de uma imagem e, consequentemente, uma possível aproximação com o elemento escrito. Essa imagem ela pode ser um cenário, ela pode ser um ambiente, ela pode ser você, ela pode ser o outro. Porque a gente tem o quê? Vocês já viram a descrição de si, que é quando a gente se autodescreve. Então, a gente pode falar das nossas características físicas, dos nossos traços de personalidade. A gente pode falar sobre aspectos que, às vezes, as pessoas sequer reparam, não é mesmo? A gente pode fazer a descrição do outro, que é colocar o outro neste lugar de análise e descrevê-lo. Por exemplo, eu posso descrever Maria Helena como uma mulher bonita, alta, cabelos pretos, longos, lisos, um batonzão bonito. Eu posso descrever a professora Adriana como uma mulher loira, um pouco mais baixa, muito gentil. Então, são descrições que a gente pode fazer do outro, tanto aspectos físicos, quanto aspectos psicológicos, quanto aspectos emocionais, quanto características, manias, gostos, tá certo? E a gente tem também a descrição do ambiente, não é? Eu posso descrever para vocês o estúdio, vocês podem me descrever suas casas, não é mesmo? Então, no chat, se vocês puderem, descrevam o ambiente em que vocês estão. Quero saber se vocês conseguem fazer isso. E aí, nas últimas aulas, a gente vem justamente discutindo o quê? O ato de descrever, o ato de expor as características de algo, de alguém, de um ambiente, que acaba sendo elemento essencial na construção de alguns gêneros textuais. Lembram que a gente já viu um pouquinho do que é um gênero textual? Nós nos comunicamos através dos gêneros. Então, alguns gêneros como o romance, como os contos, manuais de instrução, receita médica, o relato de experiência ou pessoal, eles prescindem, eles fazem o uso necessário da descrição. No romance, por exemplo, é possível que a gente tenha uma descrição para a gente conhecer os personagens, o local da ação, não é mesmo? Quando a gente tem os contos, os manuais de instrução, eles também vão descrever as ações, descrever os espaços, descrever o que é necessário ser feito. Mas e o relato de experiência, gente? Vocês sabem o que é? Vamos então falar um pouquinho sobre o relato de experiência e o relato pessoal, tá certo? O relato pessoal é um gênero textual com função de documentar memórias ou vivências de um indivíduo ou até de um grupo. Esse gênero é muito presente nos ambientes escolares, mas também em editoriais de literatura, páginas de internet e até mesmo no cotidiano, pelo compartilhamento de experiências diárias. Ora, eu poderia falar para a professora Adriana como foi a minha manhã, e eu poderia descrever a minha manhã para ela. Ou eu poderia relatar como foi o dia até chegar aqui. Fazendo isso, eu faço uso do gênero, mas de maneira oral. Eu não vou claramente escrever, eu poderia escrever para ela um relato, mas eu posso fazê-lo também de maneira oral, né? O gênero possui tempo, espaço, personagens, um narrador não ficcional, visto que o narrador é aquela pessoa que sofre a experiência. Então, ele não vai ser um narrador ficcional, ele não vai relatar algo ficcional, não é? E sua estrutura divide-se em título, introdução. Isso se a gente estiver falando de um relato, por vezes, escrito, né? Sendo assim, a gente pode afirmar o quê? Que um bom relato pessoal, ela propõe-se a documentar com veracidade, e aí é essencial que a gente perceba esse aspecto de verdade, uma sequência de fatos da realidade de alguém. Por debruçar-se em experiências que já ocorreram, o texto apresenta os verbos no passado. E isso é essencial, gente. Isso aqui é essencial. Porque se eu for contar algo que já passou, eu vou usar que tempo? Eu vou usar que tempos, né? Eu vou usar o pretérito e todas as suas formas do pretérito, do passado. A linguagem do relato será adaptada ao público,
com o qual ele será compartilhado. Desse modo, um público infantil pode exigir uma linguagem mais simples e acessível. Já um público mais adulto pode se exigir uma linguagem mais complexa e formal. Voltando aqui, o que é que a gente já pode falar sobre isso? A gente já pode dizer que é importante que a gente pense a língua como uma roupa que a gente usa nas mais diversas ocasiões. Então, se meu público ele é um público infantil, é até contraproducente que eu faça uso de uma linguagem um pouco mais complexa. Por quê? Porque esse público ele não vai entender. Então, o objetivo comunicativo do gênero, ele se perde. Do mesmo modo que alguns gêneros, eles exigem uma linguagem mais formal, eles exigem um uso mais acurado, mais preciso da gramática, das regras gramaticais. Por quê? Porque são gêneros mais formais. Por exemplo, quando vocês, daqui a uns anos, fizerem uma redação para Enem, vai ser essencial que vocês saibam usar a linguagem da maneira mais próxima ao gramaticalmente correto. Por quê? Porque uma das competências analisadas no Enem é justamente as questões gramaticais, né? A escrita, a pontuação, o uso correto das conjunções. Quando eu falo aqui que o relato, ele se prende, são relatos de eventos passados e, portanto, a gente vai ter essa configuração, esse uso do pretérito, se eu uso um outro tempo, talvez eu, inclusive, mude um pouco o sentido das coisas, né? Que eu estou falando. E agora, a gente já viu que os relatos, eles possuem essa marcação do tempo passado, do pretérito, não é? Mas eu queria discutir com vocês o verbo. O que é o verbo? O que são tempos verbais? E essa relação com o relato? Talvez vocês não saibam, mas o pretérito ele possui diversas formas de pretérito. E cada forma de pretérito ele vai alterar o discurso de algum sentido, de alguma maneira. Por quê? Porque há um objetivo através... Perdão, gente. Há um objetivo elucidado pelos tempos verbais. Então, se eu quero, por exemplo, dizer uma ação, falar sobre uma ação concluída, eu vou usar um pretérito perfeito, porque é uma ação passada que foi concluída. Então, mas calma, a gente vai vendo aos pouquinhos, tá certo? Vamos começar refletindo sobre os tempos verbais, não é? Uma ação, uma ação que é o quê? Representada pelo verbo, ela pode ocorrer no passado, no presente ou no futuro. E os tempos verbais, eles indicam o momento em que ocorre essa ação. Então, se eu tenho uma ação no passado, é uma ação que ocorreu antes do momento da fala. Então, eu vou me referir a uma ação passada, mas passada de onde? Passada anterior ao momento do discurso, ao momento da fala. Se eu trato de uma ação no presente, é uma ação que ocorre no momento da fala. Então, eu dou aula. Eu estou usando um presente. Por quê? Porque eu estou falando de uma ação que ocorre no momento da minha fala. Já uma ação no futuro, ela ocorrerá no momento posterior, no momento depois. Então, por isso que quando eu falo no futuro, eu falo de ações possíveis, de ações desejáveis, de ações que vão se concretizar num tempo posterior ao da fala, tá? E como a gente já viu que os relatos, eles fazem uso dos verbos no pretérito, porque se referem às ações passadas, a gente vai se debruçar principalmente sobre os tempos verbais do pretérito, tá? Então, eu tenho um pretérito perfeito simples, que é aquele que vai anunciar que um fato começou em um momento anterior ao da fala e que foi completamente concluído. Então, Laura limpou a casa. Então, veja, Camille deu aula. Adriana leu um livro. Então, a gente tem o quê? Uma sucessão de ações marcadas no passado, mas que não só estão no passado, como elas foram concluídas. Quando eu digo que Laura limpou a casa, eu quero dizer que ela começou a limpeza e que ela terminou essa limpeza. Ela concluiu a ação. Por isso, a gente vai dizer Laura limpou a casa. Quando eu falo do pretérito perfeito composto, eu quero dizer que um fato começou em um momento anterior ao da fala, ficou sem conclusão, mas o fato se prolonga até o momento presente da fala. Então, a gente tem um pretérito que é uma ação do passado,
mas que não ficou sem conclusão. Ela tem uma ideia de continuidade. E essa continuidade vai até um momento presente da fala. Então, ó, Pedro tem estudado muito para a prova. A gente pode também trocar esse pretérito por um não composto, mas a gente vai complicar um pouquinho vocês. Então, vejam, quando eu digo que Pedro tem estudado muito para a prova, é uma ação que recorrente. Não é uma ação acabada. Eu não terminei a ação com Pedro. Pedro não terminou a ação. Pedro não estudou. Ele tem estudado. Então, a gente tem o quê? Uma ação que continua. Ela não terminou, mas ela também acontece num momento... Perdão, ela acontece no passado, mas se prolonga até o presente, tá? E a gente tem o pretérito mais que perfeito, que faz referência a um fato que ocorreu antes de outro já ter terminado. Então, quando eu digo, quando você chegou, sua mãe já tinha saído. Aqui eu tenho marcação de 2 pretéritos. Quando eu falo, quando você chegou, eu estou dizendo o quê? Eu estou dando o quê? Uma marcação de tempo passado, um pretérito que perfeito, concluído. Você chegou. Quando você chegou? Então, aqui eu tenho uma ação concluída. Mas, antes dessa ação terminada, eu tive uma ação anterior. Certo? Então, eu tenho o pretérito mais que perfeito, ele marca um passado, uma ação que ocorreu anteriormente a outra ação passada. Tá? É como se fosse um passado do passado, digamos assim. E aqui eu poderia ter usado, quando sua mãe chegou, quando você chegou, sua mãe já saíra. Que aí vai dar essa ideia de um passado mais que perfeito, pretérito mais que perfeito, que repetindo faz referência a um fato que ocorreu anteriormente. Então, a estante caíra antes de Pedro ter entrado. Então, a estante caíra, ela tinha caído. Então, ela caiu num tempo anterior a um outro passado. Joia. Eu juro que não é tão complicado. Lembrando que vocês sempre podem reassistir às aulas, tá? Professora Adriana, como estamos no chat, alguma manifestação, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Professora Camille, o chat não está ainda atualizado. Não está funcionando. Então... tá certo. Mas então, qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar. Nos comentários do YouTube, tá? Qualquer dúvida, coloquem lá que eu dou uma olhadinha. E aqui a gente tem um pretérito imperfeito, que é aquele que, quando expressa um fato ocorrido, mas que não foi completamente terminado. Então, ó, Márcia assistia filme quando seu filho a chamou. Então, é uma ação inconclusiva, é uma ação que não houve uma conclusão. Né? Então, é um passado que não foi completamente terminado. Esse pretérito imperfeito, e a gente vai ver os usos, alguns usos do pretérito imperfeito, ele é um dos tempos mais usados onde? Nos relatos. Ele é um dos tempos usados para marcar uma ação rotineira. Camille lia todas as manhãs. Então, eu tenho uma ação rotineira. Mas a principal marcação aqui é que ele expressa um fato ocorrido, mas que não foi completamente terminado, tá? E aí, vejamos alguns exemplos de uso do pretérito imperfeito do indicativo, tá? A gente tem o quê? Expressa fatos em uma época passada, descrevendo o que não era presente. Então, aos fins de tarde, sentava-me ao pé da jabuticabeira para ler. Então, veja, eu estou trazendo fatos de uma época passada, descrevendo o que então era presente. Por quê? Porque quando eu falo do passado, aquele passado já foi presente. Então, era uma ação presente, mas que se coloca em um tempo passado. Então, aos fins de tarde, sentava-me. Eu sentava-me no passado, mas era o que era até então presente, tá? Indicações simultâneas. O que são ações simultâneas? É quando a gente tem ações que se sobrepõem a outra, que acontecem ao mesmo tempo. Enquanto cantava alto, algumas pessoas da casa acordaram. Então, você tem o quê? Cantava como pretérito imperfeito, marcando uma ação simultânea. Porque ao mesmo tempo em que ela cantava alto, as pessoas acordaram. Que é um tempo o quê? Presente.
tá? Então, a gente tem o quê? Uma ação concomitante. Denota ação habitual, recorrente. Então, quando minha mãe chamava, nós atendíamos prontamente. Então, isso aqui é uma ação recorrente, não é? Sempre que minha mãe chamava, nós atendíamos. Então, a gente tem uma ação recorrente, tá certo? Indica fatos passados, dando ideia de continuidade ou de permanência. Então, ó, a gente vai sempre lembrar que o pretérito ele vai marcar um passado, tá? Mas nem sempre, como a gente já viu, ele pode marcar uma ação contínua, um hábito. Pode marcar o quê? Ações simultâneas, né? Mas pode também, tipo, ações recorrentes. Mas pode também dar essa ideia de continuidade. Então, pela janela que dava para a rua, vinham-se as crianças brincarem na calçada. Então, é algo que dá uma continuidade. Eu não vi no passado, mas houve uma continuidade desse tempo marcado, tá? Pode aparecer no lugar do futuro do pretérito, quando há um fato que seria consequência certa, mas que não ocorreu ou que não poderia ocorrer. Então, sempre que a gente vai ter um fato em que há uma consequência que seria exata, mas que não ocorre, a gente pode fazer essa substituição do futuro do pretérito para o pretérito imperfeito. Então, ó, o trabalhador não tem força. Se tivesse, e aqui eu tenho uma condicional, a greve se instalava. Mas, ora, a greve não vai se instalar, né? Não se instalará. Logo, a consequência que seria certa, ela não é mais certa. Por isso, a gente pode trocar o instalaria, que é o futuro do pretérito, por instalava. Então, ó, o trabalhador não tem força. Se tivesse, a greve se instalava. Então, veja, é uma ação que não vai acontecer, né? Embora ela pudesse acontecer. E aí pode também ser usada no lugar do presente e do indicativo, como uma forma de atenuar um pedido, uma forma mais polida, provando que os verbos, eles também vão o quê? Se adequar às intenções do discurso. Quando eu troco um presente do indicativo por um pretérito imperfeito, eu estou fazendo uma atenuação do pedido. Então, Ana, eu vinha exclusivamente tratar da situação da sua mãe, como se fosse algo mais gentil do que eu vim, não é? E a gente tem o quê? Situa no tempo contos, lendas e fábulas. Então, é um tempo, o pretérito imperfeito, é um tempo usado tradicionalmente em narrativas, quando a gente vai falar de um tempo. Porque o tempo nos contos, fábulas e lendas, eles não são tempos precisos. Então, era uma vez uma floresta encantada onde vivia um lobo. Então, parece dar uma ideia quase imprecisa. Diferente do que se eu dissesse, era uma vez uma floresta encantada onde vive um lobo. Então, esse passado ele dá a ideia de algo muito anterior, né? A ideia de um tempo anterior ao tempo do conto, da fábula, né? E o relato de Bandeira, gente, como é que ficou? Como é que a gente transformou aquele poema em um relato? Vamos ver? Antes da gente ver, vamos reler o poema, porque aí a gente relê o poema e passa para o relato, tá? Então, de novo, vamos ver esse poema de Bandeira, pneumotórax, tá? Ó, febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Aqui, ó, esse podia ter sido, é uma possibilidade. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. E aí, gente, essa marcação da pausa, ela é importante. Porque o poeta, ele escolheu tracejar essa linha para impor uma pausa, de fato. Quase como se o médico estivesse realmente refletindo sobre o diagnóstico. Então, ó, o senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar um pneumotórax? Não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Então, veja, esse foi o poema. E se fosse um relato, como é que ficou? Como que eu usei?
O spoiler que eu já dou é que eu usei bastante o pretérito imperfeito. Por quê? Porque é um dos tempos que vai marcar essa ação anterior, né? Então, ó, vamos lá. Havia dias que eu sentia sintomas diversos. Febre, dispneia e suores noturnos. E tosse. Chamei o médico que me mandava dizer 33 diversas vezes. Então, observem, os verbos destacados, eles dão uma ideia de uma sequência narrativa. É um tempo passado, mas que eu vou dissertar sobre ele. Não é um passado, veja, eu não estou dizendo, eu poderia usar, ele me mandou, mas parece que perde um pouco dessa narratividade, dessa sequência narrativa. Então, ó, o médico que me mandava dizer 33 diversas vezes. Também mandava que eu respirasse. Acabado o exame e depois de um longo silêncio, deu-me o diagnóstico. Eu tinha uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Enquanto ele me dizia isso, eu pensava em algumas saídas. Perguntei-lhe se não seria possível fazermos um pneumotórax. Respondeu-me, no entanto, que a única coisa que eu poderia fazer era tocar um tango argentino. Então, veja, aqui a gente tem o quê? As escolhas, quando a gente transforma o poema em um relato de como teria sido essa consulta, a gente vai usar esse pretérito imperfeito. Isso por quê? Porque ele vai dando uma ideia de um tempo no conto, de um tempo no relato, de uma ação quase que não acabada, né? E aí, gente, bom, nossa aula terminou por hoje. E antes da gente terminar, eu queria trazer essa reflexão de Bell Hooks, uma das mais célebres teóricas feministas norte-americana, uma mulher negra que infelizmente faleceu esse ano, mas cujo conhecimento eu acredito que perdurará por muitos anos. Ó. No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover contra a dominação, contra a opressão. No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover em direção à liberdade, a agir de formas que libertam a nós e aos outros. Bell Hooks, ela tem muito uma filosofia do amor, que esse amor ele vai libertar, mas um amor enquanto ação, não um amor só enquanto sentimento, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vamos passar para a professora Adriana se despedir de vocês e eu já volto. Essa professora é profunda demais, né, gente? Então ela escolhe assim algo que vai lá na nossa mente, mexe, causa aquela reflexão necessária. Então é isso aí, minha gente. Até mais. Até a próxima, pessoal. Obrigada por hoje. Obrigada, Maria, a Helena, pela sua tradução impecável. Obrigada à produção que permite que essas aulas cheguem até vocês. Até logo e um beijo.